Viva Unimed começou! Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um programa. Hoje nós trazemos dois convidados especiais que estão à frente da UTI neonatal e pediátrica do Hospital Unimed Poços de Caldas. Esse setor que é novo e que neste ano completou 1 ano de existência. Dr. Alberto, Angelita, sejam bem-vindos ao programa, estarem hoje aqui conosco compartilhando um pouquinho das experiências e relembrando esse 1 ano de existência da UTI neonatal e pediátrica. Primeiramente, eu gostaria que a gente já começasse falando sobre a importância desse serviço, não só para o Hospital Unimed Poços, mas para a cidade, para a região. Então, né, as UTIs são extremamente importantes no atendimento pediátrico por conta das patologias, né? A gente sabe que alguns extremos da vida são extremamente, nos extremos, tanto do idoso quanto nas crianças, onde a gente tem patologias mais frequentes, né? E a criancinha, principalmente desde o nascimento, né? Ainda mais, especialmente se nasce prematuro, essas crianças às vezes precisam de uma assistência a nível de... O que é a terapia intensiva? A terapia intensiva é você fazer todo o atendimento de uma forma onde você tenha mais pessoas para atender, mais equipamentos, com mais recursos, né? Caso você precise de uma ventilação, você tem um aparelho. Caso você precise de uma intervenção cirúrgica, você tem, né, um especialista ali à disposição. Então, na verdade, é fazer a assistência, só que de uma forma bastante intensiva, conforme a necessidade do paciente. Então, a UTI pediátrica, a UTI neonatal é extremamente necessária. Poços de Caldas sempre teve uma UTI na Santa Casa, que era uma UTI que atendia tudo, atendia o SUS, atendia os particulares, né? E eu cheguei aqui há 27 anos, 26 anos, eu sempre trabalhei nessa UTI e a gente foi crescendo de 4 leitos, passando para 8 leitos. Aí na UTI atual a gente tem ali de 14 a 16 leitos, né? Só que com o tempo começou a ficar pequeno, né? E a gente tinha uma dificuldade muito grande de ter que transferir os pacientes particulares de convênios para outros locais. Então foi assim uma atitude da Unimed extremamente importante, né? Criar esse espaço para que a gente não ficasse com tanta dificuldade de transferir os pacientes da Unimed. Então foi um ganho muito importante e a gente hoje consegue atender toda a clientela, que hoje são quase 45 mil clientes na Unimed, sendo que uma parcela aí de quase 15 a 16% são de crianças, né? E a gente precisa ter ambiente para atender essas crianças. A gente sabe que, independente da idade, quando se fala que um paciente vai ser encaminhado para a UTI, gera ali uma preocupação. Acredito que muito disso também veio como um trauma deixado pela pandemia, né? Onde muitos pacientes eram encaminhados ali para a UTI e, em alguns casos, não tinham essa alta, essa recuperação. Então, eu imagino também que, quando se fala para uma mãe, para um pai que acabou de ter ali um bebezinho, ou até mesmo uma criança um pouco mais velha que vai ser encaminhada para a UTI, gera um pouco desse medo, dessa preocupação. Hoje, como que é esse atendimento na UTI, doutor? Não que vamos também banalizar, dizendo, é normal. Mas hoje, como que é esse acolhimento ali do paciente, a recuperação e a importância disso para o tratamento? Historicamente, né, a UTI, nos seus inícios, né, na verdade, a gente entendia que o paciente ia para a UTI porque ele estava nas últimas mesmo, né? Então, assim, já tinha... Isso vinha do atendimento do adulto, né? Mas esse é muito pelo contrário, na pediatria, aliás, não tivemos nenhum óbito, né, Angelina? Não. Até hoje a gente não teve nenhum óbito em questão de 1 ano, né? Então todos os pacientes, foram 140 e poucos pacientes aí, 170 e poucos pacientes já internados nesse último ano e nenhum óbito, ou seja, a UTI é um local de resolução. E assim, a gente às vezes tenta mostrar para as mães justamente isso. Falou, olha, na UTI ele vai estar mais bem assistido, tem uma técnica para cuidar de 2 pacientes, a gente tem um monitor, ali tem uma fisioterapeuta que fica ali à disponibilidade para poder estar ajudando na parte respiratória, né? Então, assim, muito pelo contrário, a UTI é um local de segurança. Aquele paciente que para estar num ambiente de enfermaria demandaria muitos cuidados, sendo que ali você tem um técnico para cuidar de 6 a 8, né? De 4 a 6 pacientes. De 4 a 6 pacientes. Ali a gente tem uma técnica para cuidar de 2. Então é muito mais tranquilo, muito mais um atendimento muito mais personalizado em função das demandas do paciente. Então hoje, claro, as mães chegam ansiosas, chegam angustiadas, mas aí elas vão ficando ali, vão percebendo que na verdade elas estão mais bem assistidas, aí geralmente tem um relaxamento.
né, com o tempo, né, e claro, e percebendo que a doença é controlável, que está sob cuidados e que, claro, algumas situações a gente tem que fazer uma intervenção mais aguda, uma intubação, um acesso venoso, né, às vezes uma cirurgia, isso sempre é angustiante, mas a gente tenta passar sempre esse conforto. Aí tem o apoio da psicóloga, tem o apoio da fono, né, então a gente tem todo um grupo aí para poder dar essa assistência e tirar um pouco desse temor, né. Angelita, acredito também que muito dessa tranquilidade venha justamente pela estrutura que a UTI neonatal e pediátrica do Hospital Unimed oferece. Queria que você contasse também um pouquinho em relação a isso, né? Para quem talvez não conheça ali a nossa estrutura, hoje são box individualizados. Conta um pouquinho do que tem ali na UTI. A UTI foi pensada, projetada, né, para a individualidade do atendimento. Então, hoje a gente tem 10 leitos, todos eles em box. 2 com isolamento, que é tipo suíte, né? E é onde ficam as crianças que têm algum isolamento, mas a acomodação em si para a criança, ela é de excelente, né? Os equipamentos, monitores, todo o material ali foi comprado para montar essa UTI, então são equipamentos de ponta. E hoje a gente tem uma equipe montada, voltada para esse atendimento individualizado. Então, o atendimento, ele não parte só da equipe de enfermagem e médico, é uma equipe interdisciplinar, né? Então, a gente tem a psicóloga, que acompanha muito esses pais, tem a fonoaudióloga para acompanhar essas crianças, tem o serviço social, que tem demandas externas, né? Onde a gente pede apoio, e tem fisioterapeuta, tem nutricionista, né? A nutricionista, ela traz para a gente todo o cardápio para evoluir essa criança na necessidade calórica que ela tem, porque é diferenciada. Então, assim, é um ambiente que a gente consegue controlar, tendo essas reuniões, né, diariamente com a equipe, para a evolução clínica favorável desse paciente. Então, a admissão, ela inicia-se muito traumática para os pais e para a criança, né, um ambiente diferente. Aos poucos, ela vai evoluindo estável, porque o box dela tem uma televisão onde vai passar o desenho que ela gosta de assistir. A mãe tem um momento individualizado com esse neném, né? Então, a gente traz segurança por essa visita estendida que a gente chama. Então, a criança não fica sozinha aos cuidados da equipe de enfermagem. Ela fica acompanhada pela mãe e a mãe ou o pai, ele participa de todos os procedimentos. E isso, ao longo dos dias, traz segurança. Isso favorece para a recuperação. E como que é o acolhimento dessas famílias no momento que a criança dá entrada ali na UTI neonatal e pediátrica? Como que é o trabalho desenvolvido com esses familiares? O acolhimento é desde o momento que é indicada a internação na UTI, né? Na indicação, o médico já fala o porquê que a criança precisa desse atendimento individualizado e um ambiente mais monitorado, né? E na entrada da UTI, ele é acolhido também pela equipe multidisciplinar. Né? A enfermeira está à frente dessa situação de acolhimento, explica todos os procedimentos e traz para o pai ou para a mãe essa necessidade da permanência em 24 horas. Então, tem um revezamento entre eles. A gente sempre aciona o serviço social e a psicologia para acompanhar com a gente, porque é um momento muito difícil, mas aos poucos eles vão percebendo que a evolução clínica é muito favorável e a criança evolui para melhor e tem alta. E isso depois a gente tem um retorno, né? Então, os pais mandam mensagem que a criança está bem, sempre envolve a gente na evolução depois da alta, porque cria um vínculo com a equipe, né? Justamente sobre esse vínculo que a gente vai conversar daqui a pouco, a Unimed, como eu disse, né, completou aí 1 ano da criação desse serviço e é claro que o hospital preparou uma forma de homenagear e relembrar um pouco dessas histórias. Mas a gente conversa sobre isso daqui a pouco, logo após o intervalo. Até já! Na Uniodonto, nossa missão é cuidar da saúde bucal de quem importa, você e sua família. Há mais de 25 anos em Poços de Caldas, oferecemos planos odontológicos acessíveis e completos, com uma rede de dentistas cooperados comprometidos em levar o melhor atendimento. Ao escolher a Uniodonto, você apoia o cooperativismo e investe em um sorriso mais saudável e confiante. Uniodonto Poços de Caldas, transformando sorrisos desde 1999. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa entende o valor de um modelo em que todos são donos, participam e prosperam juntos. E o valor de ter você aqui junto com a gente, fazendo tudo acontecer. Unimed, o valor de quem cuida.
O Laboratório Unimed é um espaço amplo, moderno e pensado para oferecer a você uma experiência ainda mais acolhedora e personalizada. Aqui você vai encontrar um atendimento cordial e eficiente, profissionais altamente qualificados e equipamentos de última geração aliados a processos totalmente automatizados. Laboratório Unimed, referência em precisão. O Viva Unimed está de volta hoje recebendo os responsáveis pela UTI neonatal e pediátrica do Hospital Unimed Poços de Caldas. Pouco antes do intervalo, a gente estava comentando sobre o que é este serviço, a importância dele em alguns tratamentos e agora que completamos um ano, então, como que a Unimed fez para homenagear, agradecer por essas histórias? O que foi feito lá no Hospital Unimed, Angelita? Então, pensando nesse momento de despedida, né, que é a alta, né, das crianças, e onde a gente vê que tem ali um carinho muito especial pela equipe, a gente pensou em fazer uma comemoração, né? Relembrar esse um ano, todos os pacientes que passaram pela gente, que foram mais de 170 vidas, né? E então a gente comemorou ontem com um café da tarde com esses pais, né? Onde pudemos rever as crianças, saber que estão evoluindo bem, crescendo com saúde. E isso traz um conforto, porque toda a equipe multidisciplinar pôde, né, rever essas crianças e participar desse momento especial. Não só para a Unimed, mas também para esses familiares. Matar um pouquinho ali da saudade. Saudade. Doutor, hoje, quais são os principais casos que levam à indicação de uma UTI neonatal e pediátrica para um paciente? Existe alguns que são mais recorrentes? Então, a UTI foi criada assim para atender toda a faixa etária pediátrica, que hoje vai até quase 13 anos, né? Então tem uma variedade muito grande, mas a gente sabe que algumas doenças são prevalentes. Então, ainda mais agora na época de inverno, o que nós temos assim como dominante dentro da UTI são as doenças respiratórias. E a bronquiolite, né, que é causada por um vírus, né, geralmente é uma doença que afeta as crianças abaixo de 2 anos de uma forma mais intensa, especialmente os bebezinhos, os menores de 1 ano, que podem evoluir com insuficiência respiratória. Então, esse tem sido, vamos dizer, o predominante ali. Nós estamos lá com 2 casos, um que foi estubado, ficou em ventilação mecânica por 26 dias, né, e que está estubado e já está bem, possivelmente alto amanhã. Tem mais uma criança que é uma bronquiolite também. E mais 2 que internaram essa noite. Então, hoje está dominando aí as doenças respiratórias. Junto com isso também tem pacientes maiores, que às vezes têm síndromes, têm doenças neurológicas crônicas, né, que podem evoluir com pneumonias, que podem evoluir com doenças respiratórias também, que na maioria das vezes precisam desse cuidado intensivo. E sempre temos aí os recém-nascidos que quando nascem prematuros ou tem uma malformação, algum problema, né, de alguma complicação no período do nascimento, às vezes fica lá na UTI. A gente ainda não tem a maternidade dentro da Unimed, né? Então isso é um projeto que tá em andamento, né? Porque a gente tem que montar uma equipe para colocar, né, para fazer todos os partos. Hoje o que acontece é que os bebês prematuros acabam nascendo ainda na Santa Casa, porque a equipe nossa está lá. Então a gente está fazendo essa transição para em algum momento todos os bebês que nascerem prematuros e precisar de UTI fiquem na nossa UTI. E a gente tem recebido pacientes da região também, né? A Unimed Leste Paulista tem mandado bastante para cá, né? A região aqui de Muzambinho, região Machado, Lavras, tem muitos pacientes que estão vindo de outras regiões, porque realmente hoje não é fácil você ter uma UTI privada e com uma qualidade igual a essa, né? Então existe uma demanda muito grande também. Em relação a essas doenças respiratórias que o doutor comentou, como é o caso da bronquiolite, entre outras, há alguma forma de prevenção, doutor, para que não se agrave e tenha essa necessidade? Hoje, assim, inclusive o Ministério da Saúde autorizou agora a vacinação, não é uma vacina, mas é uma medicação que faz a proteção para os lactentes, né, contra o vírus sincial respiratório, que é a principal etiologia. Você pode ter bronquiolite por outros vírus, mas o mais comum é o vírus sincial respiratório. Existe uma medicação, que ela é extremamente cara, que o Ministério liberou e os convênios também pagam também,
que você faz no período assim de crianças menores de 36 semanas, todos recebem, né? E crianças com doenças com cardiopatia ou doenças respiratórias crônicas também recebem, para evitar com que a bronquiolite ali. Então, esse ano, por exemplo, a gente já teve uma reduçãozinha pequena, mas eu acredito que o ano que vem, porque isso foi autorizado esse ano, o ano que vem a gente vai ter uma resposta melhor. Mas, sem dúvida, é necessário. E alguns países onde isso foi feito, por exemplo, o Chile, reduziu assim 60% a 70% dos casos de internação em UTI, ou seja, ele protege contra as formas graves. Então, isso é vamos dizer, é um dos mecanismos mais, vamos dizer, cientificamente comprovados de redução. Obviamente, qualquer outra idade pode também ter isso, que não pode tomar vacina, e a indicação é procurar o pronto-socorro e, se sentir que a criança está muito cansada, levar para fazer a avaliação, fazer o raio-x, e quando necessário a gente tem que dar o suporte, que é oxigênio e algumas medicações que ajudam na evolução. Perfeito. Angelita, doutor Alberto, nesse 1 ano de serviço prestado a toda a nossa comunidade, posso afirmar isso? Existe ali alguma ou quais histórias marcaram vocês ao longo desse último ano? Alguma criança, alguma família, alguma mensagem que recebeu depois, como você comentou, né, Angelita, que recebe às vezes a devolutiva dos familiares, fotos da criança depois já em casa. Existe algum caso assim que chame a atenção nesse momento, que vocês possam compartilhar conosco? Eu acho que assim, é um pouco individual, né? Para mim, quem me marcou muito foi a Cecília, né, que foi uma bronquiolite do ano passado. Por quê? Porque naquele momento, no inverno passado, a gente ainda não estava com a UTI pronta, estava quase pronta. Mas ainda não estava com uma equipe montada, os equipamentos ainda estavam lá, mas a gente ainda não tinha equipe montada. E aí, uma criança que chegou no pronto-socorro extremamente grave, e a gente precisava transferir, e ela precisava, e a gente tentando ver se conseguia rápido uma vaga, e ela foi entrando em insuficiência respiratória, e aí ela teve que entubar dentro do pronto-socorro e fazer a transferência dela. Conseguimos uma vaga em Jaú, mas quando chegou o transporte, a gente não teve confiança na capacidade do transporte, porque era uma criança muito grave e realmente os equipamentos não eram adequados. A gente cancelou essa transferência. Essa criança montamos uma UTI improvisada dentro da UTI de adulto ali, para poder, dentro da UTI não, do pronto-socorro de adulto, para poder dar atendimento para essa criança. Fizemos uma escala de urgência ali e ficamos à disposição. No dia seguinte conseguimos transferir ela para Alfenas e com muita dificuldade ela ficou em Alfenas. Aí eles ligaram dizendo que a criança ia ter que fazer uma traqueostomia. Nós fomos buscar a criança que aí já tinha montado a UTI e trouxemos para cá. Ficou vários dias ainda internado, entubado, mas conseguiu estubar, não precisou da traqueostomia, saiu super bem. E a criança hoje é linda, maravilhosa, e a mãe acabou de ter um bebezinho agora, e ela está super feliz. Então, assim, essa é uma história que marcou muito a gente, porque foi o início da nossa UTI, né, gente? Foi a nossa paciente 1. E eu ia perguntar isso, foi a paciente 01, Cecília. Foi a nossa paciente 01, que não necessariamente foi da unidade, porque como ela estava em outro hospital, a gente teve que repatriar. Mas ela foi a nossa primeira paciente, grave, né, doutora Alberto? Depois delas vieram outros pacientes que acabam conquistando o nosso coração, todos eles. 170 e pouco, quase 180, cada um deixou um pedacinho com a gente, porque a gente vira tia deles, né? E eles vão embora sentindo falta. No momento da alta, é um momento de despedida, onde os pais falam tchau, mas com o coração na mão, porque entendem tudo que foi feito. E as crianças gostam de ficar lá, né? Por mais que a gente tenha que fazer o estímulo doloroso por conta de uma punção, um cuidado, mas a equipe é muito bem preparada. Então, eles fazem isso com jeito para minimizar qualquer estímulo, né? De dor que seja. E a criança gosta de ficar. Gosta da alimentação que recebe lá, porque é uma alimentação especialmente preparada para elas, gosta do cuidado da equipe multidisciplinar, e eles têm esse acompanhamento com a psicóloga também, né? Os maiorzinhos que já entendem, já conseguem verbalizar, e isso pra gente é muito gratificante, porque eles vão embora sentindo falta das tias. Tem um menininho que ficou com a gente, que a equipe tinha que visitar ele no quarto, porque ele queria ver as tias dentro da UTI. Então, assim, isso pra gente traz um conforto muito grande, uma sensação de estar fazendo o bem, né? De dever cumprido também, dever né? cumprido. Depois do intervalo, a gente conversa um pouquinho justamente sobre essa capacitação, esse treinamento, não só da equipe multiprofissional, mas também dos médicos que ali atuam. Logo depois do intervalo. Até já! Na Uniodonto,
Nossa missão é cuidar da saúde bucal de quem importa, você e sua família. Há mais de 25 anos em Poços de Caldas, oferecemos planos odontológicos acessíveis e completos, com uma rede de dentistas cooperados comprometidos em levar o melhor atendimento. Ao escolher a Uniodonto, você apoia o cooperativismo e investe em um sorriso mais saudável e confiante. Uniodonto Poços de Caldas, transformando sorrisos desde 1999. Nós conhecemos o valor do tempo, Da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa Entende o valor de um modelo em que todos são donos. Participam e prosperam juntos. e o valor de ter você aqui junto com a gente. Fazendo tudo acontecer. Unimed, o valor de quem cuida. O Laboratório Unimed é um espaço amplo, moderno e pensado para oferecer a você uma experiência ainda mais acolhedora e personalizada. Aqui você vai encontrar um atendimento cordial e eficiente, profissionais altamente qualificados e equipamentos de última geração aliados a processos totalmente automatizados. Laboratório Unimed, referência em precisão. Estamos de volta com o Viva Unimed hoje, falando um pouco mais sobre o serviço de UTI neonatal e pediátrica, serviço prestado pelo Hospital Unimed aqui de Poços de Caldas. Recebendo então os dois responsáveis à frente deste serviço, Dr. Alberto Volpone, que é pediatra, e a enfermeira Angelita Alves. E aí, a gente estava conversando um pouco sobre esse serviço, sobre os familiares que passaram ao longo desse um ano, né, pela UTI neonatal e pediátrica, e como que é, então, o treinamento ali da equipe para poder receber esses familiares, para poder também prestar esse serviço de excelência, conciliando com a família que também está ali presente. Como que é essa preparação? Então, hoje a equipe de enfermagem, né, na montagem da equipe mesmo, foi feito treinamentos com eles antes de abrir a unidade. A fisioterapia também trabalha em treinamentos, então a gente, para manuseio dos equipamentos, tivemos treinamentos intensivos com eles. E o treinamento dia a dia dos cuidados, eles são feitos periodicamente, né? Então a equipe é altamente treinada para receber essas crianças e sempre com a informação que os pais estarão presentes, né, doutor Alberto? A dificuldade, assim, porque você está numa cidade grande, você contrata pessoas competentes que já têm expertise naquilo, né? E Poços nós temos 2 UTIs, né? E hoje não tem mão de obra preparada disponível no mercado, pouca gente disponível preparada. Então nós tivemos que começar meio que do zero, né? Treinando técnicos, treinando fisioterapeutas, a maioria que a gente pôde trazer com experiência a gente trouxe, mas ainda uma equipe muito heterogênea. Então a montagem de uma UTI é extremamente desafiadora por conta disso, porque não existe homogeneidade, né? A gente ainda tem que criar essa cultura, os protocolos, a forma de pensar, né? Quer dizer, a Angelita como coordenadora, ela tem um modo de pensar que as pessoas precisam compreender e seguir, da mesma forma como eu tenho um modo de agir com os médicos, né? Então isso vai sendo construído ao longo do tempo, e agora que a gente vê que a gente está começando a colher os frutos, né? Isso. Mas o treinamento é sempre necessário. E o que é o mais desafiador? Porque a Unimed, ela é a ONA 3. A Unimed, ela já tem um grau, né, de competência que precisa ser mantido dentro da UTI. Então a gente já tem que começar com essa qualidade que não pode deteriorar, quer dizer, ela não pode ser diferente do resto do hospital. Então a gente tem que cumprir todas essas metas. Então a Angelita tem um trabalhão lá, que eu falei, olha, se você não fizer esse trabalho eu não vou dar conta. E ela dá conta ali, tudo bem que ela está fazendo muitas horas extras para cumprir isso aí, está conseguindo, e assim, só tem elogiar, né? Inclusive elogiar a equipe, elogiar a equipe médica, que também a gente conseguiu trazer com muita dificuldade, né? Porque a gente hoje está aí, né, numa cidade de menos de 200 mil habitantes com 3 UTIs, né? Então isso é privilégio de poucos locais, né? Então tem muita cidade grande de 400, 500 mil que, né, quase nem tem UTI, então a gente está conseguindo fazer um trabalho muito bom e, claro, crescendo, sempre há espaço para melhorar, e por isso que a gente mantém os treinamentos e estamos tentando aí oferecer à Unimed essa qualidade que eles sempre procuram.
E treinamento para ver os pacientes indo embora? Tem também, Angelita? Que você disse que eles pegam amor, tanto as crianças quanto eu imagino que as tias, como você mencionou. Como que é trabalhar isso também com a equipe, de ver as crianças indo embora, não ter mais ali no dia a dia? A gente fica muito feliz com essa evolução, né? E a gente pega o carinho não só pelas crianças, mas pelos familiares também, né? Então, tem despedidas que doem, né? Mas a gente entende que eles têm que ir e voltar à vida normal. E muitos deles voltam para falar oi, para tirar uma foto na entrada da UTI. Isso é gratificante. É ver que o serviço que a gente está entregando é um serviço humanizado, que vai além do cuidado físico, né? Esse acolhimento é muito importante. Para a gente finalizar aqui, quais são os maiores desafios hoje e os objetivos de vocês para futuramente também conseguir superar o que hoje pode ser algo mais desafiador? Acho que o desafio maior, por exemplo, para mim sempre foi um grande desafio trabalhar com os pais dentro da UTI. Porque eu, além nesses mais de 30 e tantos anos que eu tenho de UTI, né, a primeira UTI que eu trabalho com pais presentes 24 horas por dia em cada leito. Claro que para isso você precisava de uma estrutura, e hoje a gente tem essa estrutura. É o primeiro hospital da região que eu conheço que tem uma estrutura onde o pai pode ficar, os pais, né, e eles revezando ali 24 horas por dia. E a gente consegue oferecer assim, você quer ficar durante a intubação, você tem esse direito. Nós vamos dar apoio para você. Nós vamos passar um acesso venoso. Você quer ficar juntos? Eles têm todo. Então, assim, nesse sentido de humanização, é a primeira vez que a gente consegue oferecer isso com muita competência, mas é desafiador. Mas, assim, a gente está conseguindo, e o que eu sinto é que o resultado é muito bom. O resultado é assim, é o que a Angelita falou, gera confiança na equipe, gera confiança nos pais, e quando isso acontece, em algum momento da internação, tudo facilita, tudo melhora. Então, acho que a gente tem que manter isso aí. Claro que o treinamento das equipes são boas, e o grande maior desafio agora é tentar conseguir montar a maternidade dentro do nosso hospital, para que a gente possa receber os bebezinhos. Isso também vai aumentar a taxa de ocupação e fazer com que essa UTI também seja financeiramente viável. Perfeito. E você, Angelita, algum desafio que já tenha superado, talvez, ou outros que queiram ainda? Eu concordo, doutor Alberto. Nosso maior desafio hoje, no início, né, foi a questão dos familiares muito próximos, né, trazer para a equipe multi essa necessidade de aceitar o familiar ali próximo ao leito, mesmo nos momentos de procedimento, né, porque não é fácil, né, porque a gente está atendendo a criança, mas tem que dar o suporte emocional para os pais. Mas isso, assim, ao longo do tempo, deste um ano, a gente viu que a equipe também evoluiu. Então, hoje a equipe aceita com mais facilidade, e isso tem contribuído muito para um momento, assim, de conforto para os pais. Eles poderem ter a liberdade, né, de participar desses procedimentos, e isso traz para eles uma segurança muito grande na equipe. Perfeito, muito obrigada, doutor Alberto, obrigada, Angelita. Tiramos vocês aí de um momento extremamente delicado do nosso hospital, e vocês aqui conosco compartilhando um pouquinho da experiência, da vivência de vocês. Então, muito obrigada, espero que voltem mais vezes, viu? Obrigado, a gente que agradece, e deixar aqui assim o cumprimento à Unimed, né, de ter tido essa percepção de que era necessário fazer essa UTI. A gente sabe que às vezes o financeiro é um fator que pesa, mas a gente hoje está oferecendo um recurso dentro do município. Você imagina você pegar um bebê com uma gravidade dessa e ficar 40 dias no hospital fora do município. Então isso é muito dolorido para a família, né? E claro, com serviços heterogêneos que a gente não conhece. Então hoje a gente poder receber esses pacientes aqui, né? Eu acho que é um privilégio para quem tem Unimed Poços de Caldas. Perfeito. Obrigada, até a próxima. O Viva Unimed de hoje chegou ao fim, mas você pode rever este e outros episódios no YouTube da Unimed Poços de Caldas e também pelas redes sociais, @VivaUnimed. Muito obrigada pela sua companhia, a gente volta a se encontrar no próximo sábado. Até lá!